Olá, moçada! Beleza ou não? Como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que com saúde. E a gente vai começar então. Eu tô testando aqui um aplicativo no Play Games e quero ver se eu consigo então realizar essa gravação por aqui, beleza? Deixa eu ver aqui onde eu vou. Vou aparecer aqui com um texto. Bora lá, ó. Vem comigo. O nosso conteúdo, ele vai falar da República Velha, né, o movimento republicano no Brasil. Ou Primeira República, né? Como que aconteceu? Eu vou lendo e vou explicando com vocês, beleza? A República, como forma de governo, nasceu na Roma Antiga. Com ela surgiu a noção de um governo considerado república, que é coisa pública, né? Que deveria servir aos interesses dos cidadãos. Então, por isso é que nós falamos que o serviço público, ele tem que ser utilizado por todos, né? Porque, eu vou carregar meu celular no colégio porque eu não pago energia. Paga, você paga imposto. Se você paga imposto, então a energia é sua também, né? Com a Revolução Francesa, no início do século XVIII, o conceito de república se uniu às ideias de liberdade e democracia. A construção do regime republicano passou a ser associada aos direitos civis e políticos conquistados pelos revolucionários franceses. Presta atenção aí no Brasil. A República surgiu no Brasil como resultado de uma aliança entre os setores do exército e as elites econômicas e políticas do país no final do século XIX. E mais pra frente a gente vai estar lendo isso, né? Lembrando a vocês que esse vídeo aqui é para vocês responderem da atividade de 1 a 4 da apostila de vocês, né? Porque para o terceiro período eu sou professora de História. Então, a apostila que vocês pegaram impressa lá no colégio, que tem todas as disciplinas, tem várias questões e é do terceiro bimestre específico, vocês vão responder somente 4 questões por semana, né, de todo mundo. Então, é muito pouco e você ainda tem essa aula, beleza? Então, vamos lá. Nossa república foi estabelecida para atender aos interesses de uma pequena elite dominante. Desde o início do uso da coisa pública, ou seja, do Estado, né, em benefício de interesses privados e em prejuízo da coletividade, marcou a nossa república. O que é isso? Em interesses privados? Porque, na verdade, tudo que o Estado faz, ele tem pouquíssimas pessoas, que são aquelas que detêm o dinheiro na mão, né? Que querem alguma coisa. Então, quando o governo federal faz alguma coisa, você pode ter certeza que não é por causa da coletividade, não é por causa do povão, e sim da elite, ou seja, em detrimento de poucos, a coletividade ela se lasca, né? Então, vamos lá. Os escândalos de corrupção, por exemplo, representam apenas uma parte dos problemas da República Brasileira. Não é isso? Então, bora. Qual foi a emergência, então? Antes da independência do Brasil, muitos grupos já defendiam a implantação de uma república. E aí a gente vai ver esses grupos agora mais pra frente, né? De maneira difusa, a proposta republicana apareceu, por exemplo, nas rebeliões coloniais no século XVIII, nas conjunções baiana e mineira e na Revolução Baiana em 1817. Mas apenas no século XIX, com a expansão da lavoura cafeeira, que ela se expandiu no Sudeste brasileiro. Quais são os estados do Sudeste brasileiro, Verão? São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Beleza? E a formação de uma rica camada de fazendeiros no Sudeste, o projeto republicano ganhou força no país. Então, vai pegando aí e vai anotando o que é importante. O acontecimento que assinalou a arrancada desse movimento do Brasil foi a publicação do Manifesto Republicano, em 1870, beleza? Nele, seus adeptos criticavam o caráter centralizador e hereditário da monarquia e defendiam o princípio federativo do regime republicano.
Havia divergência entre os republicanos. O grupo dominante, liderado pelo jornalista Quintino Bocaiúva, e por um acaso, né, se você prestar atenção, é o nome de uma rua aqui em Anápolis, né? Não só em Anápolis, como no Brasil todo, você pode ter certeza que tem ruas e avenidas com esse nome. Pregava que a república deveria ser instalada sem agitações sociais que ameaçassem a ordem estabelecida, ou seja, esse cara, ele queria que fizesse alguma coisa, só que não falasse com a população, não perguntasse se queria, se não queria, não fizessem nada. Ele queria que só a elite soubesse, já colocasse ali e pronto, acabou, né, para funcionar. E outros, como o advogado Silva Jardim, criticavam as propostas republicanas conservadoras e defendiam uma mobilização popular para derrubar a monarquia. Olha só isso aí, hein? Presta atenção aí, ó. Mobilização popular para derrubar a monarquia, beleza? Então vamos lá. O rei, ele teve 3 problemas sérios e a gente vai entrar nesses 3 problemas agora, que é por isso que ele perdeu força, que eram as pessoas que realmente era o pé e a mão dele, né, enquanto rei. Então vamos lá. Os conflitos com a igreja. Então o primeiro problema que o monarca teve, que o rei teve, foi com a igreja. O movimento republicano só se transformou em força decisiva quando a monarquia perdeu o apoio dos grupos que a sustentavam, a Igreja Católica, os militares e os cafeicultores do Vale do Paraíba. Como que aconteceu com a igreja então? Desde o período colonial, o poder civil e religioso estavam unidos por meio de um padroado. O que é isso? É uma instituição que a igreja submetia a igreja ao controle da coroa portuguesa e depois da independência da coroa brasileira. Então isso aí é o padroado, né? Ao longo do século XIX, contudo, a igreja buscou recuperar seu poder. E a maçonaria, o que foi a maçonaria? É uma associação filosófica e política com práticas secretas que era vista com desconfiança pela Igreja Católica por ter entre seus princípios a tolerância religiosa. Então tá aqui, ó. Cadê? Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Bem aqui. Vamos lá. Aqui. Tá. Então, a maçonaria é isso aí, né? Vamos colocar aqui, ó. Ao longo do século XIX, contudo, a igreja buscou recuperar seu poder. A maçonaria foi condenada pelo Papa e alguns bispos, né, a passaram a exigir que tanto os fiéis como os clérigos que fossem maçons abandonassem essa prática. Isso gerou um dilema, uma vez que essas pessoas todas eram católicas e também eram da maçonaria, né? Hoje nós sabemos e é falado muito isso, que a maçonaria é uma coisa de magia negra, mas é porque é uma sociedade secreta, né? Tudo que eles falam lá dentro fica com eles mesmos e assim por diante. Então, nessa época, o que eles queriam? Que todas as pessoas que fossem maçons deixassem de ser maçom e fossem só católico. Aí, o que aconteceu? O imperador deu ordem para que a medida do Papa não fosse cumprida. Por que o imperador fez isso? Porque o imperador também era maçom, mas também era católico, né? Mas, acima de tudo, ele era maçom. Não fosse cumprida. Na década de 1870, prendeu 2 bispos. Aí o trem ficou feio, né? Prendendo 2 bispos por conta disso, que se recusavam a seguir as ordens imperiais, né? Então, essa situação caracterizou, então, a questão religiosa e marcou o afastamento da Igreja Católica com a monarquia. Então, esse foi o primeiro problema. Aí veio a questão militar. Durante o governo de Dom Pedro II, o Exército ocupou uma posição marginal na política brasileira. O que é essa posição marginal, professora? A posição... deixa eu voltar aqui. A posição marginal significa... Eles eram bandidos? Não, significa que
eles não deram muita importância ao exército, e era ele que fazia a segurança de todo o Brasil, né? Essa era a posição marginal na política brasileira. Os baixos soldos, a rígida disciplina, ou seja, eles não ganhavam bem, era muito rígido. Quando tinha promoção para eles demoravam, tipo assim, o cara era soldado e ele queria virar cabo, né? Subir de patente. Essa promoção é subir de patente. Então isso não estava acontecendo, demorava muito, o cara podia ser estudado, porque geralmente era soldado, as pessoas de família de classe média, as pessoas da sociedade, não era qualquer pé rapado que era soldado. E mesmo sendo estudado, porque isso era exigido, eles não tinham promoção. E aí, embora tivesse uma formação escolar rigorosa, dificilmente conseguia ascender na vida política ou ocupar cargos públicos. Aí, o que aconteceu? O exército brasileiro ganhou a Guerra do Paraguai. E aí eles falaram, rapaz, nosso exército é bom mesmo. E aí eles tomaram força. E na década de 1880, sucessivos atritos entre o governo, né, que era a monarquia, e os militares envolviam questão política, evidenciaram o objetivo militar de assumir o papel, né, na política brasileira. E aí eles desgastaram a relação e o exército e a monarquia, mais uma vez, como a igreja, fez o quê? Se afastou. Então a monarquia já tinha se afastado, a igreja se afastou da monarquia, né, do rei. Agora o exército se afastou. E aí a gente vai para a parte da sociedade que é muitíssimo importante. Quem são eles? Os caras do dinheiro, né? Hoje nós temos essas pessoas que a gente fala que são os caras do dinheiro, são esses parlamentares, esses mega fazendeiros, porque esses caras tudo têm terra, muitas terras. Então vamos lá. Além dos conflitos com a igreja e os militares, o Império passou a enfrentar na década de 80 a descrença das camadas médias e da elite cafeicultora na capacidade de Dom Pedro II. Por quê? Porque ele já era idoso, estava com a saúde frágil, e aí os caras falaram assim, o que acontece? Esse cara tá atrasado, tá, né? Eles não precisavam, os cafeicultores, eles já dominavam técnicas para cultivo de café muito avançadas, eles já não usavam mais escravos na época. Então eles falaram, não, esse negócio aí tá muito atrasado. E eles defendiam o federalismo republicano. O que é o federalismo republicano? Sistema de ordem de um país em que as províncias ou estados têm autonomia administrativa em relação ao governo central, né? E para esse grupo, a república poderia assegurar mais autonomia política e financeira para as províncias e a prática de subordinar o estado aos interesses da economia cafeeira, ou seja, perdeu a confiança também dos cafeicultores. Então, a monarquia estava isolada, não tinha mais a igreja, não tinha mais o exército, né, a questão militar, não tinha mais a sociedade que rendia dinheiro. E aí, o que acontece? A gente vai, então, para o isolamento, né? A monarquia, após a abolição da escravatura, em 1888, foi sancionada pelo governo sem nenhum tipo de indenização aos proprietários, porque os cafeicultores, eles não tinham escravos, mas uma grande maioria da burguesia tinha, né? Uma outra parte tinha. E aí ele sancionou a lei lá da abolição da escravatura, e o que aconteceu? Não pagou os caras que tinha, porque na verdade escravo eram bens que eles tinham. E aí então você manda soltar os seus bens e não vai pagar por isso, né? E aí deu ruim para ele. O governo assim perdeu a sustentação política. Os militares e os republicanos civis passaram a realizar reuniões conspirativas com frequência, ou seja, reunião que ninguém da coroa estava convidado. Era só eles ali para falar como que nós vamos derrubar, como que nós vamos derrubar. E lembra que eu falei para vocês que Dom Pedro II estava idoso, estava doente? Ele estava em Petrópolis. Quando foi proclamada a República, na manhã do dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro marchou com as tropas para o Ministério da Guerra. Tem gente que fala que ele queria só tirar Visconde de Ouro Preto, né, que era o chefe do gabinete ministerial. Mas tem gente que fala que ele queria já tomar geral ali, ser o comandante geral, né. Porém, iniciado o movimento, né, de proclamação da República, foi difícil reverter. E a República foi então proclamada. E o imperador preferiu não resistir. Ele já estava em Petrópolis por causa que ele era idoso, estava lá doente, né? Então, de lá mesmo, ele já,
caparam o gato, foram embora, né? Então ele não resistiu. E o golpe, então, do dia 15 de novembro, então, resultou de uma ação isolada do exército com um pequeno grupo de republicanos civis. E aí o que aconteceu? A república, então, né, a proclamação da república foi instaurada. Beleza?